Salve progressistas, eu sou o Clayson. A atitude do deputado federal Marcelo Freixo, líder da minoria, ele que é do PSOL do Rio de Janeiro, é algo que nos traz um alento no meio do desespero que nós estamos ao ver que o país praticamente não tem uma oposição. Não existe uma oposição ao governo Bolsonaro. O que existe, em a maioria dos casos, além dos apoiadores, é os adesistas, esse pessoal do Centrão, que se vende por conta de cota parlamentar, e aí os caras começam a fazer o que nós vimos aí, esse orçamento secreto que deu aí 3 bilhões de reais para deputados fazerem compras superfaturadas de tratores. A gente percebe que eles continuam metendo a mão no dinheiro, a gente percebe que o Bolsonaro compra esses políticos e a oposição parece ver tudo isso com o chamado olhar de paisagem, sem entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo e os crimes constantemente cometidos pelo governo Bolsonaro. Por ele e pelos seus apoiadores, por aqueles que estão diretamente ligados ao governo. Você viu ontem o que aconteceu nesse palanque que foi montado pelo Bolsonaro lá em São Paulo? Todos subiram no palanque promovendo aglomeração, todos sem máscara e com a presença do ex-ministro Pazuello, que é um sujeito que nunca deveria estar lá. Existe um estatuto dos militares que proíbe, pelo regulamento disciplinar do Exército, o militar da ativa está proibido de fazer o que o Pazuello fez ontem. E parece que parece que ninguém está vendo isso. O Exército, até onde sabemos, pode ser que puna, mas a punição é pouco. Nós precisamos ter ações que vão, pelo menos, inibir essas pessoas, como o próprio Bolsonaro faz diariamente, de burlar a lei, de agirem com desobediência civil com a maior naturalidade do mundo, como se fosse essa a regra, como se a desobediência civil fosse a regra e não um crime. E o que a gente está vendo é isso. A cada dia que passa, uma inversão de valores. O que eles mesmos chamavam antes de o poste mijar no cachorro é um exemplo do que acontece, por exemplo, com a Capitã Cloroquina. Essa mulher ela fez uma declaração, ela fez um artigo dizendo que os críticos à cloroquina, eles é que estão cometendo genocídio. Uma mulher que defende um medicamento que não tem eficácia, que pode levar as pessoas à morte, que está proporcionando para que muitas pessoas acabam se afrouxando nas ações de medidas preventivas contra o Covid, porque muitas pessoas acabam pensando que existe um tratamento para o Covid, portanto não tem problema se expor, e essa situação de tratamento precoce, essas defesas de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhuma eficácia, na verdade tem comprovação científica. Os cientistas comprovaram que não tem eficácia. Essa é que é a verdade. E eles estão promovendo isso para defender o discurso do Bolsonaro, que é contra isolamento, que é contra lockdown. Então, existe uma lógica nisso. Olha, nós não podemos fechar porque existe a questão do emprego, essa lógica é real, muita gente passa fome se não trabalhar, se não sair, isso tem um sentido, mas aí eles falam, podem sair porque existe a cloroquina, existe um tratamento precoce. Quando, na verdade, eles deveriam dizer, olha, sim, existe um problema, existem pessoas que são afetadas pelo isolamento, pelo lockdown, por isso vamos ajudar, vamos dar um respaldo financeiro, especialmente um respaldo financeiro, para que essas pessoas possam, pelo menos naquele período de lockdown mais rígido, poder segurar a onda em casa para não morrer. Mas não, ou a pessoa morre de fome em casa ou a pessoa morre de Covid nas ruas. E aí ficam pessoas como essa Capitã Cloroquina defendendo a inversão das coisas. Quem está indo contra um medicamento que não tem eficácia que é genocida. Então a situação é muito complicada. O que acontece com relação a Bia Kicis é algo que é uma obrigação da oposição, mas mesmo assim a gente tem que fazer um vídeo para dizer, olha, que bom,
Eu vou explicar para você o que aconteceu, sempre fazendo aquele pedido para você dar o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, nós precisamos sempre fazer esse pedido. A gente não pede dinheiro, a gente pede para você dar o like, para você se inscrever no canal. A gente tem um caminho enorme pela frente e ele começa pela sua inscrição. Nos ajude a ter voz. Nós precisamos falar com os brasileiros. Então, por favor, se inscreva no canal. O Marcelo Freixo, líder da minoria na Câmara, ele afirmou então hoje que vai entrar com um pedido para o Tribunal de Contas da União, para o TCU, para investigar os gastos da deputada Bia Kicis com a sua verba parlamentar. Então, qual é a intenção dele? Ele quer apurar se a bolsonarista ela financiou com recurso do gabinete uma campanha de desinformação sobre a urna eletrônica. O que acontece? A Bia Kicis, como você bem sabe, ela está forjando um discurso para que possa de alguma forma defender aquilo que o Bolsonaro já está trazendo como narrativa, uma forma dele entender que, olha, se eu perder a eleição eu tenho que falar. Mais ou menos o que o Trump fez lá nos Estados Unidos, né? Perdeu a eleição, ficou chorando até o final, inventando coisas que nunca existiram, que depois foram comprovadamente falsas. E a Bia Kicis, ela já está entrando nesse discurso, dando um respaldo para a narrativa do Bolsonaro, inclusive dentro do Congresso. Ela é autora de um projeto de lei que pretende instituir a volta do voto impresso nas eleições. Esse texto, inclusive, ele já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pela CCJ, a qual ela é presidente, e o Globo, o jornal Globo, ele noticiou que a Kicis já gastou até o momento R$ 12.500 de verba parlamentar na campanha pelo voto impresso. Ela acabou então propagando conteúdos de desinformação, notícias falsas, e eu vou deixar aqui para você na descrição a reportagem do Globo, tá? Reportagem completa, o título é Bia Kicis usa verba parlamentar para contratar empresa que divulga desinformação sobre urna eletrônica. Vou deixar aqui na descrição e vou deixar na descrição também essa reportagem sobre o Freixo entrar no TCU para investigar esses gastos da Bia Kicis. Mas o que acontece, só para você entender, o Bolsonaro, de acordo com a última pesquisa do Datafolha, ele alcançou o seu menor índice de aprovação desde o início do mandato. Então, é 24% de aprovação. É um número ridículo, ridículo. Do ponto de vista de quem quer se candidatar a uma reeleição, é praticamente dizer que não está reeleito, a não ser que aconteça alguma coisa inacreditável. Então, já pensando que não vai se reeleger, ele já começa com essa narrativa de voto impresso. Quais são os problemas do voto impresso? Primeiro é a mentira, porque eles dizem que a urna eletrônica não é auditável quando é auditável. Ela é auditável. E o segundo problema, e aí o Freixo tem realmente um conhecimento de causa, ele inclusive diz o seguinte: o voto impresso fortalece os currais eleitorais formados pelas milícias. Não importa que o eleitor não leve para casa o comprovante, o simples fato desse documento existir será usado pelos bandidos para promover terror nas áreas dominadas por eles. Palavras do Freixo. E o Freixo, ele foi quem presidiu a CPI das milícias, que levou centenas de pessoas para a cadeia. A verdade é que, especialmente nos estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, nos estados em que há o domínio das milícias, esse tipo de situação vai ser, e não é só nas milícias, em algumas cidades coronelistas que têm esse poder financeiro, as pessoas vão querer colocar essa questão em prova. Olha, você votou? Cadê aí a sua comprovação de que você votou em mim e tudo mais? É uma forma de cabresto, é uma forma de cobrar. E isso é uma coisa que acaba favorecendo exatamente aqueles que se elegem de forma ilícita. E isso não está sendo levado em consideração. Eles colocam simplesmente essa narrativa de que pode haver uma suposta fraude nas eleições e por conta de haver esta fraude, nós precisamos colocar o voto impresso. O próprio Bolsonaro afirmou que tinha provas de que havia fraude nas eleições e com isso ele coloca a própria eleição dele. Ele parece não entender isso, que quando ele diz que a eleição dele é fraudada, ele coloca o próprio cargo dele em suspeita, sob suspeita. Ele diz que tinha provas de que foi fraudado e que
Só que ele inverte o discurso, né? Ele diz que ele poderia ter muito mais votos do que teve, por isso foi fraudado. Então ele mesmo coloca sob suspeita a sua própria eleição e ele diz que ia apresentar provas. Só que até o momento ele não voltou mais nesse assunto, não há provas, não existem provas. Ele não apresentou estas provas. Então, a grande verdade é que nós não podemos continuar permitindo que esses, especialmente os bolsonaristas, e que o governo continue burlando leis, continue fazendo com que as coisas sejam do jeito deles, e o jeito deles é sempre o jeito ilegal, é sempre o jeito canalha. A gente não pode continuar que isso permaneça sem haver uma oposição. Então, parabéns ao deputado Marcelo Freixo por estar cumprindo com a sua obrigação. A gente tem que dar os parabéns por cumprir com a obrigação. E aí colocar até o Tribunal de Contas da União uma investigação para que a Bia Kicis seja punida. Porque essa mulher, ela cria grupos no Telegram, ela cria grupos nas redes sociais, Facebook e tudo mais, faz com que essas empresas que estão envolvidas nessa disseminação de fake news façam o impulsionamento dessas publicações falsas e usa dinheiro nosso, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro público para fazer isso. Mesmo que fosse um dinheiro privado, ainda estava ilegal. É bom lembrar que a Bia Kicis está no processo, no inquérito, do chamado inquérito das fake news. Ela está no inquérito das fake news como investigação. Então nós já temos que fazer um pedido aqui ao Supremo Tribunal Federal que inclua no inquérito das fake news também este caso. Esse caso dela usar o dinheiro de verba pública, dinheiro de gabinete, para pagar notícias falsas. Já vamos colocar isso aí lá. O que você pensa a respeito de tudo isso? Você acha correto que uma deputada use dinheiro público para disseminar notícias falsas? Que ela use verba de gabinete para divulgar fake news contra a urna eletrônica, que significa gastar dinheiro público para atacar o sistema eleitoral? Você acha correto isso? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, esse like é muito importante. Se você não pode nos compartilhar nas suas redes sociais, a gente gostaria que você fizesse isso. Se você não pode fazer isso, o simples fato de você dar o like em cada vídeo, de você se inscrever no canal, de você ativar o sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho. Coloque seu comentário, essas coisas todas ajudam muito para que outras pessoas possam ver os nossos vídeos, conhecer o nosso canal. Não se esqueça de dar essa ajuda aqui pra gente, que é o que a gente pede para você. Você também pode ser membro e aí você vai conversar conosco lá no nosso grupo especial de WhatsApp. Grande abraço, até a próxima.